Olá, turminha do quarto ano. Prontos para mais uma aula? Aula 18 de português. A professora trouxe o slide da nossa última aula de português. Então, nós iremos recordar advérbios. Vocês se lembram o que são advérbios? Advérbios são palavras que indicam o tempo, o lugar e o modo em que as coisas acontecem. Para descobrir os advérbios, façam sempre as perguntas: quando aconteceu, advérbio de tempo; onde aconteceu, advérbio de lugar; e como aconteceu, advérbio de modo. Então, vamos analisar o advérbio de tempo. Então, a pergunta é: quando aconteceu? Mas vocês se lembram para quem vocês terão que fazer essa pergunta? Para a palavra principal da frase. Na última aula, a professora ensinou que para descobrir a palavra principal, vocês teriam que estar retirando as palavras e verificando se a frase ainda tinha sentido. Vamos ver como que nós fizemos na última aula? Retira a palavra ontem. Fomos ao cinema. Vocês conseguem entender? Sim, conseguimos. Agora vamos retirar a palavrinha fomos. Ontem ao cinema. Ontem o quê? Vocês conseguiram entender o que a professora falou? Não, a frase perdeu o sentido. Então, aqui no caso, a palavrinha principal é o fomos. Esse fomos é o verbo que nós iremos estudar nesta aula. Vocês irão descobrir outras formas de encontrar o verbo em uma frase. Então, aqui, nós iremos fazer a pergunta para o verbo. Quando fomos ao cinema? Ontem. Então, o ontem é o advérbio de tempo. No advérbio de lugar, a pergunta é onde aconteceu. Então, na frase, o livro está embaixo da mesa. A palavra principal, que nós já sabemos que é o verbo, é está. Então, é para ela que nós iremos perguntar. Onde está o livro? Embaixo da mesa. Então, o embaixo é o advérbio de lugar. No advérbio de modo, é como aconteceu. Então, nós iremos perguntar para o verbo como aconteceu. Aonde que é o verbo? Onde está o verbo da frase? Fiz minhas atividades rapidamente. Então, nós já vimos que a palavrinha principal, que é o verbo, é o fiz. Então, como fiz minhas atividades? Rapidamente. O rapidamente é o advérbio. Então, nós já descobrimos que fomos, está e fiz, que são as palavras principais, são os verbos, o tema da nossa aula de hoje. Aula 18 de português. Então, hoje estudaremos pronomes, singular, eu, você e ele, verbos infinitivo, presente, passado e futuro, e o modo indicativo. Você sabe o que é um verbo? Você já estudou que há vários tipos de palavras. Os substantivos, que é a classe gramatical que nomeia seres, pessoas, objetos, animais. Nós temos os adjetivos, que é a classe gramatical que qualifica, que descreve esse substantivo, e os advérbios que nós recordamos no slide anterior. Entre todos esses diferentes tipos de palavras, também temos o verbo. Já reparou nos textos que sempre tem uma palavra que explica o que um personagem está fazendo? O verbo é uma palavra que geralmente indica uma ação. Veja no poema abaixo as palavras grifadas. Então, agora nós iremos estudar uma outra classe gramatical, que são os verbos. Aqui nós temos um poema, A Língua Portuguesa, de Adriana Barbosa. Observem que nós temos algumas palavras grifadas. Essas palavras grifadas são os verbos. Então, observa que são algumas ações que o substantivo ele está fazendo nesse determinado momento. Vamos à leitura do poema. Língua mãe, que os mares venceu e se juntou ao irmão que nesta terra nasceu. Língua mãe, que de Portugal zarpou, atravessou tempestades e na América ficou.
Linga-mãe, que ao vir parar aqui, compreendeu a necessidade de se mesclar ao tupi-guarani. Língua-mãe, que aqui encontrou destino e se juntou ao dialeto afro, colorindo mais nosso hino. Língua portuguesa, que em nossas vidas entrou e transformou em poema toda a beleza que aqui encontrou. Então, observe que aqui essas palavras grifadas são os verbos. Eles dão ação ao substantivo. Então, quem que é o substantivo desta frase que os mares venceu? Os mares. Então, o que que ele fez aqui? Ele venceu. E aqui também, ó, e se juntou ao irmão. E se juntou é uma ação que ele fez. Então, toda vez que vocês observarem essa classe gramatical e verificar que ela é uma ação que está ocorrendo, então ela é um verbo. Nós temos também outras formas de identificar os verbos que nós iremos estudar nos próximos slides. Esse exercício, vocês terão que fazer o quê? Relacione os verbos que têm o mesmo significado. Então, todos esses verbos que foram retirados aqui deste poema, eles estão nesta coluna. E aqui, ao lado, vocês também têm os verbos que têm o mesmo significado. Então, vocês terão que verificar. Aqui, o primeiro verbo, venceu. Desta coluna, qual é o outro verbo que tem o mesmo significado? Venço. Então, vocês irão observar que eles chegam até a ter o mesmo início, ó, vem e vem. O que que altera? O final. Então, esse final que foi alterado é o que vocês irão ver nas conjugações. Então, quando você conjugar o verbo, eles têm o mesmo início e se alteram ao final de cada palavra. Você percebeu que uma dessas palavras são iguais e indicam que são os mesmos verbos escritos de maneiras diferentes? Isso foi para você observar que todo verbo tem uma parte que não muda e que chamamos de radical. Lembra no slide anterior que a professora disse que os verbos têm o mesmo início? Esse início é o que nós chamamos de radical. Então, o início do verbo não muda. O que muda é o final, conforme o tempo que o verbo se encontra. Então, vocês irão verificar essas mudanças nas conjugações do presente, do passado e do futuro. Normalmente, a parte que muda é somente no final, e é assim que podemos saber se um verbo está no presente, passado ou futuro. Veja um exemplo do verbo encontrar. Então, no presente, observe que é o mesmo radical, o mesmo início, mas as terminações diferentes, conforme a pessoa, que aqui no caso é os pronomes, e conforme o tempo. Então, no presente ficará desta forma. Eu encontro, você encontra, ele encontra. No passado, eu encontrei, você encontrou, ele encontrou. No futuro, eu encontrarei, você encontrará e ele encontrará. A professora, no slide anterior, citou uma outra classe gramatical, que é os pronomes. Mas o que são pronomes? Pronomes são palavras que acompanham ou substituem os substantivos. A professora trouxe dois exemplos. O primeiro exemplo, meu amigo foi ao cinema hoje. Aqui, o substantivo da frase é amigo. Então, o pronome veio acompanhando esse substantivo. Já no segundo caso, Bianca realizou as atividades para a casa com capricho. Então, o substantivo desta frase é Bianca. Só que neste exemplo, o pronome ele veio substituir o substantivo. Ela realizou as atividades para a casa com capricho. A utilização desses pronomes para substituir o substantivo é importantíssima, principalmente em uma produção de texto, para
evitar as repetições de palavras desnecessárias. A professora vai dar um exemplo. Bianca realizou as atividades para casa com capricho. Bianca, assim que chegou à escola, levou as atividades para sua professora. Bianca ficou muito contente com o elogio que a professora fez. Observe que nesse pequeno trecho que a professora falou com vocês, ela repetiu diversas vezes a palavra Bianca. Então, os pronomes, eles são utilizados justamente para substituir esses substantivos e evitar essa repetição desnecessária de palavras. Como eu sei se uma palavra é ou não é um verbo? Fique atento aos pronomes. Eu, você, ele ou ela. Ou aos substantivos, nomes, que se referem a esses pronomes. Pois uma palavra, que é um verbo, sempre irá sofrer alteração na sua escrita, fala. Quando o pronome mudar e também quando o tempo mudar, presente, passado, futuro, veja a situação abaixo e tente descobrir qual das crianças respondeu corretamente. Então, aqui, para vocês verificarem se realmente uma palavra é ou não é um verbo, vocês precisam ficar atento ao pronome ou ao substantivo que acompanha este verbo. Lembra do slide anterior que a professora falou que os pronomes podem substituir os substantivos? Então, talvez em algumas frases vocês não tenham o substantivo, mas o pronome. Então, vocês têm que ficar atentos se o verbo está combinando com este pronome para ser realmente um verbo. Vamos analisar a situação. Carlos e Lisa, qual dessas palavras é verbo? Rápido ou andar? Aí o Carlos respondeu: andar. A Lisa: rápido. Para saber quem acertou, coloque a palavra eu antes das duas palavras e tente pensar como essas palavras ficariam no presente, no passado e no futuro. Então, aqui ele pediu para colocar o pronome eu na frente da palavra rápido e na frente da palavra andar. Aí vocês vão verificar se realmente elas estão, que a gente diz, concordando, se estão combinando. Vamos ver o Carlos. Tente, Carlos. Eu andar. Não deu certo. Mas dá certo se eu falar eu ando. Eu andei e eu andarei. O verbo essa palavra andar combinou com os pronomes eu no presente, no passado e no futuro? Sim, combinou. Então, a palavra andar é um verbo, só que ele sofreu alterações conforme o tempo. Vamos ver agora a palavra rápido. Agora é você, Lisa. Ah, deixa eu ver. Eu rápido, eu rapidei. Nossa, acho que não é certo falar assim. Realmente, não é certo. Então, a palavra rápido não é um verbo. Então, agora vocês já sabem qual das duas crianças, o Carlos ou a Lisa, que acertou. Aí vocês irão descrever nesse espaço o nome de quem acertou a proposta que o Paulo fez lá no início da nossa atividade. Exercício 1. A palavra baixo é verbo. Coloque S para sim ou N para não. Então, agora nós iremos analisar. Vamos verificar se realmente cada uma dessas palavras é verbo ou não. Lembra do slide anterior, da proposta do Paulo para o Carlos e a Lisa? Nós iremos fazer da mesma forma. Então, a professora vai analisar essas duas primeiras palavras, cantar e cadeira, para verificar se é verbo ou não. Então, nós temos o cantar, que é a primeira palavrinha. O que nós temos que fazer? Colocar o pronome na frente, o eu cantar. Então, aqui, por enquanto, não deu certo. O que nós iremos fazer? Colocar no presente essa palavra, no passado e no futuro, e verificar se ela combina com o pronome
Aqui, no caso, é o pronome, não temos o substantivo citado. Então, eu canto, presente. Eu cantei no passado. Eu cantarei no futuro. Combinou? Deu certo? Sim. Então, a palavra cantar, ela é um verbo. Vamos analisar agora a palavra cadeira. Mesma coisa. Vou colocar o pronome na frente da palavra eu, cadeira. Nós já vimos que aqui também não deu certo, mas vamos colocar no presente, no passado e no futuro. Eu, cadeiro. Só pelo presente eu já sei que não deu certo. Não é correto falar dessa forma. Então, a palavra cadeira não é um verbo. Então, o que nós vamos fazer? Lá na coluna, colocaremos S para a palavra cantar, porque eu sei que ela é um verbo, e não para cadeira, porque ela não é um verbo. E assim vocês farão com todas as demais palavras. Observe as palavras do exercício anterior, que são verbos, e complete a frase abaixo. Todos os verbos no infinitivo sempre terminam com as sílabas, então vocês irão retornar ao exercício anterior na tabela, que vocês preencheram S para as palavras que são verbos e N para as palavras que não são verbos. Irão observar todas as palavras que são verbos e verificar as sílabas que terminam essas palavras. Depois, vocês irão retornar aqui esse exercício para anotar quais são essas sílabas. A professora irá dar continuidade e depois retornaremos. Para saber mais, os verbos no modo infinitivo é a forma do verbo que não está nem no presente, nem no passado e nem no futuro. Podemos dizer que o infinitivo é a forma original do verbo, sem nenhuma conjugação. No infinitivo dos verbos, sempre terminam as sílabas ar, ir ou or. Não há verbos no infinitivo que terminam com a sílaba ur. Então, aqui a professora trouxe alguns exemplos. Verbo cantar, a terminação ar. Verbo beber, a sílaba final er, que é a terminação. Cair, sílaba final ir. Propor, o or. Observe que a professora não trouxe nenhum verbo com a sílaba ur, justamente porque não temos verbos terminados em ur. Agora, vamos retornar à resposta. Então, quais são as sílabas que terminam os verbos no infinitivo? Ar, ir ou or. Mas será que todas as palavras terminadas em ar, ir ou or são verbos? O que vocês acham? A professora trouxe um exemplo da palavra mar. Observe que a palavra tem a terminação ar, mas será que ela é verbo? Para isso, nós precisamos verificar se quando conjugamos ela, combina o pronome com o verbo, ou o substantivo que acompanha o pronome com o verbo. Vamos ver? Então eu vou acrescentar o pronome eu e o verbo, se ela fosse um verbo, no infinitivo. Mar, eu mar. Então, por aqui ainda não consigo observar, mas eu irei conjugar no presente. Eu maro. Está correta a forma como eu disse? Não, não está correto. Então, a palavrinha mar, mesmo tendo a terminação ar, ela não é um verbo. Exercício 3. Complete o quadro abaixo, colocando o tempo verbal e os pronomes corretamente. Letra A, verbo dançar. Então, nós temos aqui o radical, que ele sempre será o mesmo, e a terminação ar. Então, o verbo dançar aqui está no infinitivo. Então, o que vocês terão que fazer? Colocar os pronomes, ele no presente, no passado e no futuro. Então, primeiramente, nós iremos analisar a coluna do pronome. Então, a primeira linha, vocês irão colocar o pronome eu na frente do verbo. Então, aqui, eu danço. Na segunda linha,
como que nós iremos descobrir qual é o pronome? Verifiquem que nós temos o você dançou. Então, aqui dá para verificar qual é o pronome que foi utilizado. Então, é o você. E no futuro também nós temos o pronome relacionado a esta última linha, que é o ele. Então, a primeira coluna está correta. Então, vocês irão colocar na frente dos verbos o pronome eu na primeira linha, você na segunda linha e o ele na terceira linha. O infinitivo é o verbo sem nenhuma conjugação. Então, é dançar. Então, vocês irão colocar você dançar e ele dançar. Então, aqui não tem alteração, não teve conjugação. Já no presente, vocês irão conjugar. Então, vocês irão observar que o radical permanecerá o mesmo, só mudará o final conforme o tempo que o verbo foi empregado. Então, no presente, eu danço. Como que fica o você? Você dança. E o pronome ele, no presente, fica ele dança. Já no passado, vocês têm que preencher a primeira linha e a última linha. O radical permanece, só que observe como que ficou o final do verbo dançar no passado. Você dançou. E o eu, como que fica? Eu dancei. O ele dançou. Já no futuro, o radical também permanece o mesmo, ele só vai alterar o final, as terminações. Então, aqui eu tenho ele dançará. Como que ficará o eu? Eu dançarei. E você dançará. Então, assim vocês irão fazer para os demais. Aqui o próximo é o verbo morrer. Então, nós temos o radical e a terminação, que termina numa sílaba er. Então, vocês vão colocar todos os pronomes, ele no infinitivo, como que fica a conjugação no presente, no passado e no futuro. Nesses exercícios, é a continuação do anterior, que a professora explicou no slide, então vocês terão que colocar os pronomes, o verbo no infinitivo, a conjugação desse verbo no presente, no passado e no futuro. Então, na letra C é o verbo sorrir e na letra D é o verbo pôr. Exercício 4. Complete as frases utilizando o verbo e a conjugação dada nos parênteses. A professora vai analisar com vocês a letra A. A língua portuguesa, aí vocês terão que colocar o verbo, aqui está entre parênteses, é o verbo vir, e ele tem que estar no passado. De Portugal a partir de 1500. Como que fica o verbo vir no passado? Aqui a língua portuguesa, nós estamos falando do pronome ela. É ela que veio de Portugal. Então, a língua portuguesa veio de Portugal a partir de 1500. Então, o verbo vir no passado fica veio. E assim vocês farão a mesma análise na letra B, na letra C e na letra D. Observem o verbo pedido e o tempo. E vocês terão que colocar conforme o que foi pedido entre parênteses. Exercício 5. Reescreva as frases do exercício anterior, substituindo os substantivos destacados pelos pronomes ele ou ela. Então, aqui a professora trouxe a frase da letra A. A língua portuguesa veio de Portugal a partir de 1500. Então, nós temos o substantivo destacado, que é a língua portuguesa, é um substantivo feminino. Então, eu não irei utilizar o pronome ele, e sim o pronome ela. Então, como que ficou a frase? Ela veio de Portugal a partir de 1500. Então, houve a troca do substantivo a língua portuguesa pelo pronome ela. Aqui a professora manteve em destaque também o verbo. Então, assim vocês irão fazer nas demais questões.
Exercício 6. Complete as frases usando um verbo e um advérbio dos quadros abaixo. Então, verbo está dentro deste primeiro quadro, advérbio dentro do segundo quadro. Então, aqui na letra A, nós iremos analisar. Primeiramente, vocês colocarão um advérbio e depois o verbo. Só que para nossa análise, a professora começará pelo verbo. Daqui a pouco vocês irão entender por quê. Então, vamos lá. Vamos deixar o advérbio um pouco de lado. Sandra, qual é o verbo que eu tenho que conjugar aqui? É o verbo comprar no passado. Então, Sandra comprou um vestido novo. Então, se eu sei qual é o verbo já, eu coloco. Agora, eu vou analisar o advérbio. Lembra da palavrinha principal da frase, que a professora, nos slides anterior, na aula anterior, pedia para vocês irem retirando essas palavrinhas? A palavrinha principal da frase é o verbo. Então, é para ele que nós iremos fazer a pergunta. Ou quando, ou onde, ou como aconteceu. Na letra A, nós temos um advérbio de tempo. Então, a perguntinha é quando Sandra comprou um vestido novo? Se eu sei que o verbo está no passado, o meu advérbio também indicará um tempo passado. Então, aqui no quadro dos advérbios, a palavrinha que indica que ela comprou em um tempo passado é a palavrinha ontem. Então, é ela que é o nosso advérbio. Ontem, Sandra comprou um vestido novo. Então, façam esta análise em todas as questões e depois vocês preencham os espaços respectivos, ou seja, de verbo e verbo. O verbo conforme está pedindo em parênteses, o que está em parênteses, e depois vocês analisam o advérbio. Para casa. Exercício 1. Reescreva as frases abaixo, substituindo as expressões destacadas por um advérbio. Então, aqui nós temos no exemplo 1. O cachorro atacou a menina com violência. Lembra da última aula de português que a professora falou da locução adverbial, que é quando eu tenho duas palavras? Aqui, no caso, o que está grifado na primeira frase é uma locução adverbial. Então, vocês terão que transformar essa locução adverbial em advérbio. Então, o cachorro atacou a menina violentamente. A professora irá analisar também a letra A. Quando o galho caiu, todos fugiram com rapidez. Se é com rapidez, foi rapidamente. Então, como ficará a frase? Quando o galho caiu, todos fugiram rapidamente. Então, não esqueça de reescrever as frases. Então, essa é a nossa primeira atividade para casa. Segundo exercícios das atividades para casa. Leitura. Leia a fábula abaixo e grife a lápis os 22 verbos encontrados no texto. Depois, escreva-os na tabela com suas respectivas formas no modo infinitivo. Então, agora a professora vai fazer a leitura e no próximo slide a professora irá explicar o exercício. A raposa que perdeu a cauda. Uma raposa foi apanhada numa armadilha. Conseguiu escapar, mas ficou sem a cauda, porque a armadilha cortou. Sentindo-se envergonhada e ridícula, pensou convencer as outras raposas a cortarem também as suas. Reuniu um bom número de amigas e explicou-lhes que, sem cauda, não só ficariam muito mais bonitas, mas também se livrariam de um peso inútil. Ouvindo isto, uma das raposas interrompeu-a e perguntou-lhe: se tivesses perdido a tua cauda, também nos aconselharia a cortar as nossas? Moral da história: tenha cuidado com quem te dá conselhos, tendo em vista os seus próprios interesses. Então, aqui a raposa, do interesse que todas ficassem igual a ela, reuniu todas e tentou convencer
elas para que cortassem a cauda também. Pense um pouquinho no texto e vamos para o próximo slide na resolução do exercício. Este exercício é a continuação da leitura do texto anterior. Então, vocês irão retornar ao texto, fazer uma nova leitura, encontrar e grifar os 22 verbos a lápis. E aqui na tabela, vocês colocarão os números de 1 a 22 e nessa segunda parte, o verbo no infinitivo. É quando o verbo não sofreu nenhuma conjugação. Ele terá a sílaba final, as terminações dele, terminadas em ar, er, ir ou or. Então, assim, vocês farão. A professora trouxe o texto de novo. Então, aqui, vocês têm o verbo encontrado, o foi, que é o primeiro verbo. O infinitivo do verbo for, neste contexto do texto, é relacionado ao verbo ser, porque vocês podem também encontrar o verbo foi com o sentido no texto de ir, mas aqui no caso o verbo no infinitivo é o ser, é o verbo ser. O próximo verbo encontrado no texto é o conseguiu. Então, vocês irão copiar conforme está no texto e colocar o infinitivo do verbo conseguiu, que é conseguir. Olha a terminação. E ó, o ir aqui no final. O er do verbo ser. O próximo verbo, que a apostila já nos trouxe como exemplo, é o verbo escapar. Então, aqui, ele já está no infinitivo, então, vocês só reescrevam ele no infinitivo novamente. E assim vocês farão com todos os outros. Grifem a lápis todos os 22 verbos, depois coloquem eles aqui nessa primeira parte da coluna e retornem colocando o infinitivo de cada um desses verbos. E a nossa aula terminou. Um grande abraço e até a próxima aula!